Graça, paz e bem, da parte do Senhor Jesus Cristo, a todas e todos. Sempre muito especial estar aqui, sempre muito desafiador também, ter essa missão de trazer uma mensagem, de refletir sobre aquilo que o Senhor está comunicando ao longo do tempo, ao longo da estrutura também de relação que nós estamos desenvolvendo com Deus. E eu fico muito feliz de poder ser um instrumento desse processo, mas com muito temor faço, né? E com muito cuidado, com muito carinho também, com muito amor. E queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ruth. Tem na Bíblia, tá, gente? Depois do Pentateuco ali. Aí alguém pergunta, o que é Pentateuco? Livro de Ruth, capítulo 1, nós vamos ler 2 versículos. Obrigado. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Você que está em casa, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Esse é um tempo especial que nós reservamos para aprender com o Senhor aquilo que Ele nos revela a partir da sua palavra. É bom tê-la aqui, nessa experiência de aprendizado, de devocional, de oração. E eu peço para que você reserve esse tempo, consagre esse tempo, assim como nós estamos fazendo, para que essa mensagem impacte a sua vida e que você possa também compartilhar com seus amigos e familiares de uma maneira em que eles possam também receber aquilo que nós estamos recebendo nesse tempo e nesse momento. Seja muito bem-vindo. Ruth, capítulo 1, versículo 16, diz assim: Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Até aí. Oremos. Senhor, querido Deus, Deus eterno, Deus amoroso, que expressa o seu amor na qualidade do teu Filho Jesus, que expressa o teu amor na presença da Ruá Divina, do sopro desse Espírito vivificante. Pedimos que o Senhor fale conosco, pedimos que o Senhor nos ensine nesse dia, que a sua graça nos acolha, nos dando entendimento para ouvir a sua voz e fazer com que ela seja um exercício em nosso cotidiano. Por isso nós pedimos ajuda. Queremos aprender contigo, ensina-nos nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós hoje falaremos sobre integridade. Quero falar sobre integridade, quero falar dessa capacidade de nós permanecermos firmes em nossos princípios e propósitos, permanecermos firmes diante aquilo que o Senhor nos confiou, mesmo diante dos maiores desafios das nossas vidas. Desde a semana passada eu já venho falando um pouquinho nesse tom, já tenho dialogado com os meus pares sobre a dimensão da nossa trajetória no cotidiano e as dificuldades que nos afrontam, acabam trazendo para nós algumas limitações e identificando que nós fazemos parte de uma sociedade que passa por muitas adversidades. Nós estamos imersos, né, a muitas urgências, né? Nossa agenda está sempre sobrecarregada, né? E também nós somos
diante desse cenário, perdidos emocionalmente, né? Parece que a gente está meio desconectado em alguns momentos. Eu não sei se acontece com você, mas se acontece, eu me identifico contigo, né? Alguns momentos parece que eu estou desconectado emocionalmente para conseguir fazer uma trajetória, para conseguir desenvolver melhor uma relação, um processo, ou um cuidado daquilo que eu, né, me coloquei à disposição a fazer. Então, nós usaremos dentro dessa dinâmica a história de Ruth, de Noemi, como base, como padrão dessa estrutura. Mas eu queria pedir perdão para vocês, que eu não vou conseguir percorrer toda a história. São 4 capítulos, é uma história que parece simples, mas ela é muito intensa, ela é muito profunda, tem revelações extraordinárias nesses textos, meus irmãos. Se trata de uma história que pouco fala de Deus, fala da trajetória, da experiência de uma família, da relação de 2 mulheres, né, do encontro dessas mulheres em dinâmicas culturais diferentes, a trajetória delas naquele determinado momento histórico, específico, diferente do momento e do tempo que nós estamos vivendo, os atravessamentos sociais, por ser mulher, por estar naquela sociedade patriarcal. São muitas questões. Esse livro aqui é muito rico, meus irmãos. São 4 capítulos, mas a gente ficaria, né, muito tempo estudando as referências, as revelações que tem nesse texto. Mas eu gostaria de me ater à história de Ruth como uma história de inspiração, observando como ela demonstra, na sua trajetória, uma certa resiliência. Como ela demonstra resiliência e fé também, em meio às provações que vão acontecendo, né, na sua jornada, na sua trajetória. E aí, eu queria que você guardasse isso, me perdoasse que eu não vou percorrer os textos, né, porque essa é uma atividade que a gente precisa fazer em casa. Nós precisamos pegar esse texto e aprender um pouco mais sobre essas histórias. E talvez o que nós vamos conversar aqui vai ser fruto de reflexão quando você estiver fazendo o seu devocional. Ok? Resiliência. Palavra desconhecida para você? É uma palavra nova. Historicamente é uma palavra nova. É uma palavra ou um termo que nasceu na física, foi constituído a partir de um elemento, né, relacionado ao mundo da física, e também a psicologia tirou, né, a resiliência também como um atributo para destrunchar essas qualidades a partir de cada uma das suas dinâmicas. Então, quando a gente olha a resiliência dentro do campo da física, a física vai falar que a resiliência é a propriedade que um material tem de apresentar força diante a uma tensão extrema. E aí um exemplo mais prático é um elástico. Né? Quando a gente pega uma borracha, um elástico, a gente estica, né? E aí quando você estica esse elástico, ele vai ficando cada vez mais tenso, ele vai armazenando a sua energia, né? E aí quando você solta o elástico, ele tem essa capacidade de voltar à sua estrutura normal. Então a física explica a resiliência mais ou menos nessas categorias. Resiliência é quando um material, mesmo sofrendo, né, um estresse, consegue ou tem essa capacidade de voltar ao seu estado normal. Depois, nós temos a resiliência no campo da psicologia, que não é muito diferente. Quando nós olhamos no campo da psicologia, a resiliência ela se traduz nessa capacidade que o ser humano agora, não mais o objeto. O ser humano tem essa capacidade ou desenvolve essa capacidade de lidar com um problema, de lidar com uma situação de estresse, de lidar com uma situação de dificuldade, ou superar diversos, ou um obstáculo, e ainda conseguir se manter bem, né, com a sua saúde emocional equilibrada. Então, quando a psicologia observa a resiliência, ela vai apontar a resiliência como
esse fator que faz com que nós temos essa capacidade de manter a nossa saúde mental face a uma situação adversa, face a uma dificuldade, a um desafio, a uma perda. A uma perda, a um trauma, a uma crise. Então, essa é uma questão. E aí tem um outro fator que eu acho que ele acaba meio que sendo carregado dentro dessa perspectiva, que está em um termo que eu uso muito nas minhas pregações, que é provocá-los e provocá-las a tomar decisões. Porque a vida nos cobra decisões. E nós precisamos, em muitos momentos até do nosso cotidiano, tomar decisões. Decisões essas que também exigem de nós resiliência. Resiliência que se manifesta nessa capacidade de tomar uma decisão e uma decisão assertiva sob uma determinada pressão. E aí você já deve estar pensando nos momentos de pressão, né, psicológica, né, ou às vezes do seu cotidiano ali que exige de você uma resposta, uma tomada de decisão. E isso te coloca num ambiente de estresse em que você tem que corresponder àquela situação extrema de maneira assertiva. E uma pessoa que consegue corresponder de maneira assertiva numa situação de estresse pode ser considerada uma pessoa que é resiliente. Todos estão me acompanhando? Então, essa é a avaliação que eu faço para uma pessoa resiliente, uma pessoa que consegue avaliar uma situação de maneira clara. Uma pessoa que consegue fazer uma avaliação e consegue ponderar a situação. Que consegue ponderar as alternativas que ela tem e tomar uma atitude adequada àquele processo que está sendo colocado diante de ti, ainda que seja ele um processo adverso. Então, resiliência é essa capacidade que nos mantém de maneira íntegra. É isso. Resiliência é o que mantém a nossa integridade. É nesse ponto que eu queria chegar. Talvez esse seja o grande tema dessa mensagem. Eu estou falando de resiliência, mas a grande palavra que eu quero influenciá-los é de conseguir manter a capacidade de não perder a sua integridade. Manter a sua integridade mesmo numa circunstância difícil, mesmo numa circunstância adversa. E aí você deve me perguntar, o que é necessário, Rafa? O que é necessário? Quais são os objetos, os instrumentos, as possibilidades que me fazem preservar esse estado de resiliência? O que eu necessito para preservar? O que nós precisamos para que nós possamos verdadeiramente sermos todos resilientes? A resiliência, num primeiro ponto de resposta, é a resiliência que mostra a forma como eu preservo como eu preservo o meu propósito. E aí você pergunta, Rafa, o que é propósito? Propósito, de uma maneira simples, é aquilo que te dá sentido na vida. O que te dá sentido para a vida? É o seu propósito. É aquilo que você se entrega com amor, de corpo e alma, e com todo cuidado e com toda dedicação. Qual é o propósito? O que te dá sentido para a vida? Por exemplo, o que me dá sentido para a vida? A minha família. A minha família é o que me dá sentido para a vida. Eu tenho a oportunidade de, na figura dos meus pais, compreender que sou o que sou a partir das histórias
das vivências, das dores, das dificuldades, das trajetórias que eles passaram e que trouxeram como ensinamentos, sejam eles em diversas instâncias, isso me constituiu. Então, eu valorizo essa dinâmica dos meus afetos, né? Então, quando eu falo, né, da minha experiência pessoal, eu faço essa didática relacionada à dinâmica da família, porque a minha família, muita gente olha e fala, uma família parece perfeitinha, porque eu tenho alguns privilégios de ainda viver com os meus pais e de ter convivido com os meus irmãos. Mas não foi tranquilo não, viu, gente? Conviver com os meus pais e com os meus irmãos não foi difícil, não. 4 crianças, né, mãe? Correndo para lá e para cá, naquela loucura, tentando organizar as tensões das relações dos filhos. Imagina que coisa, né? Cuidar de 4 crianças, trabalhando, né? Como? A sandália tinha que, né, às vezes, foi entrar em ação, porque o Rafa não era uma pessoa tranquila não, viu, gente? Mas aí, esse processo acaba determinando e organizando o propósito que eu estou construindo em vida. Porque o cuidado que eu recebi na dinâmica do amor faz com que isso organize a minha vida a partir de então. Eu não dedico aquilo que eu tenho como propósito de vida, por exemplo, na igreja, no meu ministério, no meu relacionamento, no meu casamento. Tudo isso faz parte da dinâmica do que eu tenho como propósito, o que me dá sentido para a vida. A minha relação familiar, a minha relação em meu casamento, com a minha parceira, com a minha esposa, a forma como nós trocamos e aprendemos um com o outro. Tudo isso vai constituindo essa possibilidade de fazer com que esta experiência seja refletida na minha experiência profissional, na minha trajetória profissional e na minha trajetória ministerial. Então, eu estou fazendo esse contraponto e dando um pouquinho desse exemplo para vocês, porque assim acontece com vocês também. Toda a bagagem histórica que você tem te constituiu, te trouxe até aqui. E aí, resta saber se você foi resiliente o suficiente para compreender e ponderar aquilo que foi bom e aquilo que foi ruim. E saber como estas coisas que te afetaram, boas e ruins, podem ser, especialmente nos campos mais negativos, ser ressignificados para que você possa, na sua trajetória, fazer uma caminhada positiva, mais organizada e mais ética. Entende? Então, dentro dessa jornada, há uma exigência para que nós tenhamos sempre esse estado de observação do nosso propósito. Identificar o que te dá sentido para a vida, porque a resiliência é essa capacidade que vai te fazer atravessar os tempos difíceis sem comprometer, por exemplo, o seu casamento. Sem comprometer, por exemplo, a sua família, as suas relações, os seus afetos. Passar por um tempo de adversidade sem comprometer os seus afetos. Vou repetir. É o propósito. É o propósito que sustenta essas coisas. Porque se você não tiver um propósito de manter a saúde desses relacionamentos, a dificuldade vai fazer você atropelar essas pessoas. Vai fazer você, né, como eu disse no domingo passado, consumir essas pessoas de maneira como se elas fossem objetos. Isso é muito perigoso. Segundo ponto, a resiliência mostra a forma como eu preservo minha fé e os meus valores. Como eu preservo a minha fé e os meus valores. Como eu me mantenho comprometido com
com os valores e com as minhas crenças. E aí, quando você ouve valores e crenças, eu estou dizendo que os seus valores é aquilo que define quem você é. É o que te guia, é a bússola. E essa bússola, se ela estiver equilibrada a partir daquilo que Deus, nos tem influenciado, nós vamos resistir às tentações. Sem sacrificar a nossa fé. Porque há muitas pessoas que sacrificam a sua fé quando atravessam tempos difíceis. Que descreem de Deus no tempo difícil. Há muitas pessoas que blasfemam Deus quando estão passando por uma adversidade. Há muitas pessoas que duvidam da existência de Deus quando estão num período de adversidade. Entende? E aí a resiliência faz o quê? Te dá essa capacidade de você se manter comprometido com as suas crenças e com esses valores que estão sendo construídos na sua jornada espiritual. Para que você não abra a mão da sua fé ou daquilo que você está construindo, na dinâmica de um relacionamento com o divino, e também aquilo que também a questão de não sacrificar a sua ética. Importante também a gente pensar sobre isso. Porque a gente pode sacrificar a nossa fé falando, Deus desistiu de mim, não está me ouvindo, Ele não existe. Ou num tempo de adversidade, você sacrificar a sua ética, que é o sentido que nós, infelizmente, vemos muito na nossa sociedade. Quando você passa por uma dificuldade, você começa a pensar no jeitinho para resolver aquele problema. Entende? E aí você começa a usar outros elementos que não são éticos, que atravessam processos, pessoas. Nós nos tornamos seres mal educados, inconvenientes. Mas fazemos isso para o nosso bel prazer ou para uma busca de um resultado, de uma situação, em detrimento da saúde, e da qualidade do relacionamento que está à nossa volta. Terceiro ponto, a resiliência mostra a forma como eu preservo a minha saúde. Porque nós precisamos cuidar da nossa saúde física, precisamos cuidar da nossa saúde psíquica, nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional, precisamos cuidar da nossa saúde social, relacional, precisamos cuidar da nossa saúde espiritual. Olha como a resiliência ela é importante. Porque a resiliência faz a gente, muitas vezes, ter a capacidade de se amar. Olhar no espelho e se aceitar. Capacidade de olhar no espelho e se respeitar. A capacidade de se olhar no espelho e não se vender. Fernanda falou da Madonna e ontem ela fez uma citação no show dizendo que houve um momento que ela precisou vender o seu corpo para chegar em determinado local, em determinado lugar. E ela disse que você pode vender o seu corpo para chegar em um determinado lugar, mas você não vai conseguir com isso chegar no lugar que você realmente deveria estar. Isso é construído com uma outra qualidade, de jornada e de propósito. Era mais ou menos isso que ela estava querendo dizer. Isso me impactou. Tanto é que ela falava de um jeito ali, bem polêmico, e ela falou assim, não sei porque eu estou falando disso. Porque a gente fala disso. E quando a gente não fala com a boca, o corpo fala. Fala das nossas tensões, da nossa história, das nossas dificuldades, da nossa trajetória, em que nós, infelizmente, vendemos a nossa ética, vendemos os nossos valores para atingir determinados objetivos e, às vezes, não conseguimos com a qualidade que nós sonhávamos ou esperávamos. Porque não é por esse caminho.
nós estamos pensando uma resiliência que nos promova uma qualidade existencial que seja impactante na nossa saúde física. Sim, por isso é necessário cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar físico. É necessário cuidar do nosso bem-estar emocional. E importante, e muito importante, cuidar do nosso bem-estar social e relacional. Porque senão a gente perde a capacidade de conviver, né? E a palavra conviver é viver com alguém. Há pessoas que se sentem sozinhas, não é porque elas são tímidas. Há pessoas que se sentem sozinhas porque elas são difíceis de se conviver. E a gente precisa restaurar a nossa capacidade de se relacionar socialmente, relacionalmente. Estruturar a nossa vida numa trajetória em que as mudanças que nós sofremos, elas não destrua a qualidade da nossa saúde, especialmente a nossa saúde emocional. Nós podemos, nesse processo, nos inviabilizar para as relações. Isso é muito triste. Quando a pessoa não consegue mais estar viável para uma relação. Sabe quando tem aquela pessoa que você se afasta? Por que você se afasta dela? Por que você não mais se recorda dessa pessoa? É muito triste, esse cenário é muito triste. Uma pessoa resiliente, ela pode também até perder os seus castelos, mas ela não perde a si mesma. E é nesse lugar que eu gostaria de incentivá-los a entrar numa trajetória em que você possa sim passar por adversidades, e o seu castelo pode até estar ruindo, mas você não ruirá. Você não cairá, você se manterá de pé. E se você leu a história de Noemi, que eu acho que esse livro devia chamar Noemi, não Ruth, né? Mas as duas são personagens importantes, e se você vê a história de Noemi e a trajetória de Ruth, você vai perceber o quão belo essa resiliência se manifesta e o quanto elas, passando por tantas adversidades, perdas, por tantas dores, se mantiveram íntegras. E essa integridade é extraordinária, que nós não encontramos em muitos homens de fé da Bíblia. Nós encontramos nestas mulheres. Mulheres de fé. Mulheres íntegras. Mulheres resilientes, que se colocaram à disposição de preservar a sua saúde emocional, a sua saúde relacional, de preservar a sua fé e os seus valores, de preservar o seu propósito em vida. Resiliência. Coisas que também são potencialmente boas podem também estragar, pode estragar a gente. Deixa eu melhorar essa frase. Coisas potencialmente boas estragam gente fraca. Melhor assim. O que é uma coisa potencialmente boa? Dinheiro. Mas tem também um potencial diabólico. Então, coisas potencialmente boas podem estragar gente fraca, que se curva, né, a situação, a determinada coisa e se perde. Então, você vai ouvir história de falando, o fulano se perdeu, né, porque ele não soube lidar com o sucesso. Ele se perdeu porque ele não soube lidar com o seu sucesso profissional, ele não soube lidar com o seu sucesso financeiro. Ele se perdeu porque ele não soube lidar com uma outra coisa, com potencial bom. Por exemplo, criança. Filhos. Filhos é um presente de Deus, é bíblico. Filhos é um presente, são presentes de Deus. Mas há pessoas que transformam os filhos, que são uma coisa potencialmente boa, num caos.
no seu relacionamento, no seu casamento, na sua estrutura social, na possibilidade de relação um para com o outro. Porque ficam desequilibradas e não conseguem estruturar um relacionamento, não conseguem estruturar essa possibilidade de finalmente sair da sua zona de conforto. Porque assim, eu sou casado e não tenho filhos, mas eu tenho consciência que se um dia vier a ter filhos, sairei da minha zona de conforto para atender às demandas destas pequeninas crianças, que vêm para, muitas vezes, exigir tudo da gente, e que a gente nem sempre pode dar tudo. E a gente vai ter que equilibrar tudo isso, de maneira resiliente, consciente, sem abrir mão da nossa fé e dos nossos valores éticos, porque é isso que inspira as próximas gerações. Finalizando, quando o povo sai do Egito, a história vai dizer que eles passam de um regime de escravidão há cerca de 420 anos, vão para o deserto, numa peregrinação de mais 40 anos, e finalmente chegam em Canaã, a terra prometida, a terra que emana leite e mel, a terra do Shalom de Deus. E o povo de Deus finalmente se instala num lugar, num território de bênção, de paz, de abundância de tudo para todo mundo. Só que é nesse lugar potencialmente bom que o povo, em muitos momentos, se afastam de Deus. Você sabia disso? Que foi na terra de Canaã, na terra prometida, que o povo se afastou de Deus em vários momentos da história, e foi nesse momento que você, percorrendo os textos bíblicos, vai entender que nasce o livro de Juízes, porque o povo se afastava de Deus e Deus mandava um juiz para que ele organizasse as pessoas, dizendo: olha, vocês estão se afastando de Deus, vocês estão tomando um caminho que distancia o povo de Deus. Então, cada vez que o povo se afastava de Deus, Deus mandava um juiz e eles retomavam o caminho. E não foi uma vez não, viu, gente? Lugares potencialmente bons podem ser prejudiciais para pessoas fracas. Noemi, num momento de caos, lá na Terra Prometida, foge daquele caos com a sua família, com seu marido, com seus filhos, para Moabe. Foi nesse período de Juízes, em que Canaã, a Terra Prometida, estava um caos. Ela foge para Moabe. E ali ela instala a sua família numa outra experiência cultural. Naquele lugar que ela teria a possibilidade de viver bem, ela perde o seu marido, perde os seus filhos que já estavam casados com uma moabita, se vê perdida, porque agora não tem mais capacidade do seu autossustento, começa a se despedir da sua nora, porque agora a nora também não tem mais o seu marido. Nesse processo de despedida, vem uma dedicação. Uma dedicação àquela relação de Ruth, com Noemi. E é nesse momento que nós voltamos lá ao texto que nós lemos no início. Ruth ouve de Noemi falando assim: Noemi, estou me despedindo, eu vou voltar para a terra da minha origem. Estou sabendo que lá pelo menos já se passaram um tempo de dificuldade, de fome. Lá pelo menos eu poderei comer. Embora que quando eu chegar lá eu já não serei mais bem recebida, porque eu sou uma mulher viúva, sem filhos. É uma sociedade patriarcal. Eles não vão me receber com a dignidade que eu mereço. Mas eu vou voltar. Eu vou voltar para a terra do meu Deus.
E Ruth se compromete a caminhar, a voltar juntamente com ela. E aí uma relação de amizade, de afeto, muito grandiosa, porque Ruth fala, não insistas comigo que eu te deixe. E que não mais te acompanhe. Onde fores, eu irei. Onde ficares, eu ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. A fé, numa história como essa, como a fé que nos dá uma certa providência divina, ou que nos faz perceber uma certa providência divina. Nós acreditamos que Deus está em todas as coisas. Fernanda falou sobre isso. Deus está presente em todos os lugares, Deus está em todas as coisas. Há uma frase popular que diz que o diabo mora nos detalhes. Eu corrijo. Deus mora nos detalhes. O diabo, sabe onde ele mora? Nas distrações. Mas Deus mora nos detalhes. Deus está em todos os lugares. Agora o distraído se perde. E é nesse lugar que nós conseguimos observar, quando lemos uma história dessa, que Deus se manifesta em toda a trajetória, mesmo não sendo citado no texto. Você vai vendo a história dessas mulheres e você fala, meu Deus, o Senhor está aqui, sustentando, cuidando, guardando, orientando, dando capacidade, fortalecendo essas mulheres para ter a resiliência suficiente para construir uma história tão extraordinária como essa. Elas precisam ser exaltadas, o quanto elas foram fiéis a si, ao próximo e a Deus. A importância da obediência, de estar dispostas a obedecer a Deus, mesmo quando na sua frente só significa um cenário difícil e caótico, mesmo quando tudo não vai como nós planejamos. É sobre isso. E o poder da generosidade, dos afetos, da relação, da amizade dessas mulheres. Extraordinário. E a busca por redenção. Porque, no final, todos nós estamos nessa trajetória de busca por redenção das nossas próprias vidas. Redenção para os nossos relacionamentos. Redenção para a nossa jornada de fé que está sendo construída com os nossos pares. Redenção também aos nossos valores, e aí eu falo dentro dessa perspectiva ética na vida, né? Porque se você perdeu, né, a qualidade ética para suas relações, sejam elas comerciais, institucionais, ministeriais, sabe? Se você perdeu essas qualidades, volte-se ao Senhor, porque Ele tem restituição, Ele dará para ti ou para nós a redenção necessária de todas essas maneiras caóticas que nós construímos em nossa trajetória, que podem nos afastar até de nós mesmos. O livro de Ruth é um lembrete inspirador de amor, um lembrete inspirador de fidelidade de Deus. E um convite para a gente continuar vivendo com fé. Um convite para a gente continuar vivendo com esperança. Continuar vivendo com amor, com respeito e com cuidado ao próximo. Um convite para que nós possamos construir uma trajetória ética em todos esses ambientes em que nós colocamos a planta dos nossos pés. Porque prosperidade é dignidade. É chegar num lugar e ser reconhecido como uma pessoa de fé, uma pessoa de bem, uma pessoa de Deus. Ser reconhecido pelo seu caráter ou pela sua característica. Numa sociedade que o fulano diz que é cidadão de bem porque usa uma camiseta do Brasil, vai morrer perdido nos seus equívocos. Porque os seus valores não são conquistados por uma estrutura, né, da sua vestimenta. Seja um engravatado, seja lá qual for a sua cor preferida, isso não vai se definir. O que vai te definir é o seu caráter, a sua característica, o seu tempero também.
seu temperamento, a forma como você ama, como você se relaciona, como você cuida. É um convite para a gente viver nessa dimensão. E Deus nos guiará. Como está nos guiando numa experiência como essa que nós observamos da mesa. Eu quero que você agora invoque o seu coração a essa experiência da mesa, que nos remete a uma trajetória tão significativa como essa, ou como esse símbolo que o próprio Jesus nos deu e nos ensinou. Louvamos a Deus por essa oportunidade. Você vai receber o pão, você vai receber o cálice. Eu peço para que você não coma e nem beba do cálice, para que nós possamos fazer esse momento juntos. A ceia é para todos. A mesa é para todos, para todas e todes. Você que está em casa, você que nos acompanha, se você não tem um pãozinho e um suco de uva aí, fique tranquilo. Pega um copo d'água ou uma bolachinha, mas não se afaste da mesa, mas viva esse momento juntamente conosco. Essa é uma forma de partilha. Se ainda há falta, se ainda há dificuldade, seja o cenário que você estiver, na situação onde você estiver, saiba que o Senhor trará toda a provisão que você necessita, porque nós cremos um Deus que está preparando para nós uma mesa que nos sustenta, existencialmente e espiritualmente. Vamos à mesa? Louvamos ao Senhor. Obrigado, Jesus. Esse é o corpo de Cristo e o cálice da nova aliança. Esse é o corpo de Cristo que foi partido por nós. E o cálice da celebração de uma aliança que estamos cotidianamente construindo com o nosso Deus e com o nosso Criador. Como é bom poder estar com o Senhor, como é bom poder louvá-lo. Te louvamos, Jesus. Ao olhar para esse pão, ao receber esse pão, nós compreendemos não como uma substância natural, mas passamos a compreender e observar um corpo que foi partido por nós, por cada um de nós. Um corpo de dores, que tomou sobre si as nossas dores, os nossos sofrimentos, que tomou sobre si as dificuldades da vida, para nos dar a oportunidade de transcender todo e qualquer sofrimento, toda e qualquer maldade, toda e qualquer injustiça. É com o corpo de Cristo que nós nos identificamos nessa possibilidade de permanecer na existência. Obrigado, Jesus, por nos dar a oportunidade do viver. Ao comer desse pão, coma em memória de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que se sacrificou por nós, morreu a nossa morte, por amor, por amor, por amor. Pode comer do pão. Aleluia, Jesus.
Exaltamos o seu nome, Jesus. Exaltamos, Senhor, o seu corpo vivo, o seu corpo ressurreto. Que embora, Senhor, dilacerado, sofrido, machucado, resistiu à morte, venceu a morte. E nos presenteou. Para que nós possamos, Senhor, continuar e permanecer. Permanecer resilientes a toda e qualquer injustiça, a toda e qualquer maldade. Nós nos mantemos resilientes na nossa trajetória de seguir os seus ensinamentos, ser influenciados por Ti e mostrar ao mundo que a morte não tem a última palavra. Como é bom, Senhor, seguir os seus preceitos, os seus caminhos, os seus ensinamentos. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor nos amou primeiro. Como é bom saber que nós temos alguém com quem nós temos a nos espelhar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. De maneira semelhante, o Senhor, depois de comer o pão, Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. A aliança que faço com os meus amigos, que faço com as minhas amigas, com os meus parceiros de jornada, com aqueles e aquelas que decidiram caminhar ao meu lado. Essa aliança que eu faço contigo, meu irmão, minha irmã, é com essa aliança, é com esse cálice de um sangue derramado, mas que se renova num brinde de celebração à vida. Uma aliança de amor, de cuidado, proteção, capacitação, resiliência, integralidade. Amor e fé integral. Afeto, relacionamento com Deus de maneira íntegra. É o que sonhamos e queremos. Um brinde a essa possibilidade. Um brinde à vida de Deus em cada um de nós. Pode beber do cálice. Aleluia. 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 Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Que o Senhor restaure no seu rosto um novo sorriso. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação do Consolador estejam sobre a vida de todas e todos. Sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com todas as sortes de bênçãos espirituais. Saiam daqui acolhidos por esse amor tão afetuoso, que é divino e que continuará no meio de nós. Que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém. Obrigado, Jesus. Te louvamos.